Existe um acordo geral entre os estudiosos cristãos de que a ascensão da Igreja é o próximo acontecimento na linha do tempo profética de Deus. É uma das grandes expectativas da fé cristã e está envolta em mistério, sendo descrita como a esperança abençoada. É o que os seguidores de Cristo ao redor do mundo estão aguardando ansiosamente e antecipando. Eles anseiam por esse dia, estão esperando. Eles estão aguardando o dia em que contemplarão o Senhor Jesus Cristo. O dia em que o verão em toda a sua glória. O dia em que o verão em toda a sua majestade. Eles estão esperando o dia em que serão levados. Mesmo enquanto eu estou proferindo o sermão, seus corações clamam as palavras do penúltimo versículo da Bíblia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eles desejam intensamente estar com seu Senhor. Estão cansados deste mundo e de todas as suas dores e tristezas. Estão cansados da corrupção presente neste mundo, e tudo o que desejam é passar a eternidade com seu Senhor e Salvador. Eles não estão apaixonados por este mundo, estão apaixonados por Jesus e estão esperando pela ascensão. Estão esperando por aquele glorioso dia em que o Senhor Jesus Cristo irá aparecer nos céus, e os falecidos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos por milhões de cristãos. Milhões de cristãos norte-americanos, milhões de cristãos sul-americanos, milhões de cristãos africanos, milhões de cristãos asiáticos, milhões de cristãos europeus, milhões de cristãos oceânicos. Todos serão elevados e levados. Nunca, em nenhum momento, acredite que você está sozinho. Deus é um Deus grandioso, e Ele tem pessoas que o adoram e o servem em todos os cantos da terra. Você tem irmãos e irmãs em Cristo ao redor do mundo. Você tem irmãos e irmãs em Cristo neste mundo, e nós, como irmãos e irmãs em Cristo, devemos nos apoiar, nos encorajar e permanecer unidos. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Infelizmente, bilhões de pessoas na Terra perderão a ascensão. Infelizmente, bilhões de pessoas não serão levadas durante a ascensão e serão deixadas para trás por terem rejeitado Jesus Cristo. A ascensão será o acontecimento mais repentino e impactante na história do tempo. E seus efeitos serão, sem dúvida, devastadores. Ela literalmente transformará o mundo. Nada na história da humanidade terá o mesmo efeito que a ascensão. Qual será a reação da mídia diante da ascensão? Como o mundo tentará explicar o desaparecimento repentino de milhões e milhões de pessoas? O que me surpreende e choca é que ainda haverá pessoas que rejeitarão o Evangelho, mesmo quando milhões de pessoas aparentemente desaparecerem da face da terra. Ainda haverá pessoas que negarão a validade da Bíblia. Os fatos estarão expostos diante deles. O fato de que todas as pessoas que desapareceram repentinamente tinham uma coisa em comum, e essa coisa em comum não era sua origem, etnia ou status social. A única coisa que todos compartilhavam era serem discípulos de Jesus Cristo. Essa realidade estará diante deles, e ainda assim, as pessoas rejeitarão o Evangelho. No entanto, também haverá aqueles que aceitarão o Evangelho porque seus entes queridos, que eles costumavam considerar um pouco estranhos, terão sido arrebatados. Eles perceberão que estavam corretos. Eles perceberão que minha mãe, que fielmente ia à igreja todos os fins de semana, estava correta. Eles perceberão que meu cunhado peculiar, que sempre falava sobre Jesus e o arrebatamento, estava correto. Eles perceberão que todas as vezes em que sua mãe tentava levá-los à igreja, era simplesmente porque ela os amava. E eles abrirão a Bíblia e a lerão com uma nova curiosidade para descobrir o que acontecerá em seguida. As pessoas deixadas para trás, após o arrebatamento, olharão para o passado, para todas as oportunidades perdidas de encontrar Jesus Cristo. Mateus 24, 40 e 41 diz: Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Como os pais descrentes lidarão quando seus filhos crentes forem repentinamente arrebatados? Em todo o país, em todo o mundo, não há dúvida de que uma grande confusão se instalará nas pessoas. Um será levado e o outro será deixado. Pessoas descrentes que têm entes queridos fora do país nunca mais terão notícias deles. Ligações não serão atendidas. Mensagens não serão respondidas. Em todo o país, em todo o mundo, não há dúvida de que o mundo ficará perplexo.
Acredito que este será um dos eventos que permitirá que o anticristo ganhe mais poder e influência. O mundo, nessa fase, estará em busca de respostas. E o anticristo surgirá com essas respostas para governar o mundo inteiro. Será necessário algo que transforme literalmente a Terra para que isso aconteça. Será necessário algo que faça as pessoas questionarem sua própria realidade. Pense em todas as religiões do mundo. Não é possível que as pessoas abandonem suas religiões para adorar um homem, a menos que algo do porte do arrebatamento ocorra. Não é possível que as nações concordem em serem governadas por um homem, a menos que algo do porte do arrebatamento ocorra. Os crentes deixarão tudo para trás e se despedirão das coisas deste mundo, sem considerar as consequências para aqueles que ficarão para trás. Não haverá encerramento, não haverá tempo para despedidas, pois a palavra de Deus nos diz que esse evento acontecerá mais rápido do que um piscar de olhos. Imagine como as pessoas lidarão com o desaparecimento repentino de seus cônjuges após o arrebatamento. Considere a devastação emocional em que essas pessoas estarão. Um será levado e outro será deixado. Elas pensarão nos momentos em que seus entes queridos falaram com elas sobre o arrebatamento. Elas pensarão nos momentos em que seus entes queridos falaram com elas sobre o Senhor Jesus Cristo. Elas pensarão e dirão que estavam corretos o tempo todo. Eu não acreditava neles, mas eles estavam corretos. Agora pense nas pessoas que professam ser crentes, mas não o são. Pense naqueles que têm uma forma de piedade, mas negam seu poder. Pense naqueles que têm um vasto conhecimento da palavra de Deus, mas um coração cheio de maldade. Pense naqueles que acreditam ser filhos de Deus, mas têm uma falsa garantia do céu. Imagine como eles se sentirão ao saber que a grande tribulação está prestes a começar. Pense naqueles que eram fariseus modernos, que passavam seus dias na terra apontando o dedo para os outros, dizendo que eles não atendiam ao padrão de Cristo, sem considerar o fato de que o arrebatamento será para pecadores simples, salvos pela graça de Deus. Tenho certeza de que o prédio da igreja, momentos após o arrebatamento, estará cheio de pessoas auto-justificadas que se consideravam superiores aos outros. Pessoas que achavam que eram boas o suficiente para serem arrebatadas por mérito próprio. Permaneça firme em Jesus. Jesus é a garantia da salvação, não suas boas obras ou comportamento. Deus é um Deus misericordioso e Ele te ama. Sim, Ele te ama. 2 Pedro 3, 9 diz: O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O aparente atraso na vinda do Senhor não é resultado de falha ou fraqueza em cumprir o que Ele determinou. Deus não pode falhar. O que muitos consideram como atraso na vinda do Senhor é na verdade um ato de misericórdia que Deus está estendendo aos pecadores. Deus não deseja que ninguém se perca. Ele está adiando o retorno do Senhor Jesus Cristo para que os pecadores tenham a oportunidade de se arrepender. Não é a vontade de Deus que alguém vá para o inferno. Portanto, Ele está pacientemente esperando que todos se arrependam. Em nossa mente e compreensão limitadas, percebemos o atraso na segunda vinda do Senhor. Mas na realidade, não é um atraso. A vinda do Senhor Jesus Cristo acontecerá no tempo determinado, de acordo com a cronologia de Deus. Qualquer atraso percebido de nossa perspectiva é devido à longanimidade de Deus. Pense nisso. Se o Senhor tivesse retornado há 10 ou talvez 20 anos, você acredita que teria sido arrebatado neste exato momento? Em todo o mundo, neste exato momento, pessoas estão se aproximando de Cristo, se voltando para o Senhor. Essa é a vontade do Pai. Deus tem o coração de um Pai amoroso. Seu coração não é como o nosso. Ele é um Deus compassivo, um Deus que deseja que sua criação passe a eternidade com Ele. Obrigado por assistir. Se você deseja experimentar uma transformação profunda em seu relacionamento com Deus, não perca a oportunidade de adquirir o livro Conhecendo a Deus. Descubra os segredos da intimidade espiritual e torne-se um co-herdeiro do reino divino. Clique no link abaixo para obter o seu exemplar agora mesmo e comece a jornada de crescimento espiritual que mudará sua vida para sempre. Não se contente com uma fé superficial. Mergulhe nas profundezas do conhecimento de Deus e experimente uma vida abundante. Lembre-se, a busca pela presença de Deus é o caminho para a verdadeira felicidade e realização. Então não perca tempo. Clique no link e dê o próximo passo em direção a um relacionamento mais profundo com o Pai.
Agradeço a todos pelo apoio e pela oportunidade de compartilhar esse conteúdo inspirador. Continuem buscando a Deus e compartilhando sua graça com o mundo. Até a próxima.